Nós temos a alegria de ter conosco o irmão Jones, não é o Indiana Jones. Dr. Jones tem servido como professor do seminário Batista lá nos Estados Unidos. Ele tem escrito muitos livros sobre paz com Deus, sobre ira. Ele vai ser um dos palestrantes da nossa conferência. Tem rodado o mundo ensinando sobre aconselhamento bíblico e a suficiência das Escrituras. E hoje nós temos a alegria de tê-lo conosco, nos trazendo a palavra de Deus. Dr. Jones, welcome. You have the word. Não falo português. I don't speak Portuguese. Mas eu gosto worshiping. Adorar. Com meus irmãos e irmãs em Cristo. Amém. I know a lot of the songs. Eu sei um bocado de som, porque eles são conhecidos. Yeah. This is my 11th time here in Brazil, but my first time here in Fortaleza. Essa é a 11ª vez, né, aqui no Brasil, mas é a primeira vez em Fortaleza. And I really do love being here. E eu amo demais estar aqui, é um prazer. I invite you to turn in your Bible to the letter to the Hebrews chapter 4. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, capítulo 4. Pedro e Ana are believers in Jesus Christ. Pedro e Ana são crentes em Jesus Cristo. I'm making up those names. Vocês conhecem, estou fazendo essa invenção desses nomes. They have been married for 8 years. They have 2 children, and they have marriage problems. Eles estão casados por 8 anos, eles têm 2 filhos e eles têm tido dificuldades no seu casamento. So they are a composite of a lot of different people, including me, and I think including you. Isso aqui é como se fosse uma ilustração, uma representação de muitas pessoas. Poderia ser eu, poderia ser muitos de vocês. By his own admission, Pedro is a very angry man. At times, he blows up and gets easily upset. Ele tem uma dificuldade com ira, então, recorrente vezes ele vai gritar e explodir. He gets angry at his wife, his children, his boss, and his coworkers. Ele fica chateado com o seu patrão, fica chateado com os seus colaboradores, né, com seus parceiros e com a sua esposa. And he's nearly lost his job on several occasions because of his anger. Na verdade, ele perdeu o seu trabalho muitas vezes por causa desse problema com ira. And he's on the edge right now of losing the respect of his wife and children. Ele está ali, à beira de perder o respeito da sua esposa e dos seus filhos. But Pedro is a Christian, and he knows this is wrong, and he feels guilty every time he has these episodes. Mas Pedro, ele é crente, então ele sabe que todas as vezes que tem isso, ele sabe que isso está errado. And then he kind of wallows in his guilt and just feels bad. E aí ele fica ali como se fosse marinando na sua culpa, na sua tristeza. And he offers a sincere kind of apology, but the pattern continues in his life. E aí normalmente ele vai pedir perdão, né? Mas o padrão continua. And things do get better immediately, but then again another occurrence happens here. E as coisas melhoram por um breve tempo, mas aí depois acaba acontecendo de novo. Anna, by her own admission, is a fearful woman. E aí a Ana, por outro lado, é uma pessoa que teme. And it's not just about her husband, it's about a lot of other things in her life. Ela não tem uma dificuldade com medo somente do seu marido, ela tem medo de quase tudo na vida. She worries about her children, she worries about her parents, she worries about her own health and of course about her marriage. Ela fica preocupada com seus pais, preocupada com seus filhos, preocupada com a sua saúde e finalmente preocupada com o seu casamento. And she's afraid to have hard conversations with Pedro. E aí você pode imaginar, ela tem medo de ter conversas difíceis com Pedro, seu marido. So she keeps to herself, she remains socially distant from people. Então ela
fica para si, ela mantém uma certa distância das pessoas. But she is addicted to social media, and she knows that that's not a good habit. E aí ela acaba participando lá da mídia social, fica sozinha lá e ela sabe que isso não é uma atitude legal. So like Pedro, she knows that her pattern is wrong, but she feels helpless. Como Pedro, ela sabe que esse padrão não é saudável, mas não tem feito nada. Now, thankfully, there is hope and help for Pedro and Ana and for you and me who have similar tendencies. Graças ao Senhor, existe esperança para pessoas como Pedro, com pessoas como Ana e pessoas como eu e você. And I think the Savior pictured for us in Hebrews chapter 4, verses 12 through 16 will show us those answers. E eu acredito que essas respostas esperançosas, o nosso Senhor colocou aqui em Hebreus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 16. Would you go ahead and read 12 through 16? Vamos ler, eu lerei Hebreus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito e juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amen. Amém. Let me give you the context for these verses. We do not know who wrote the book of Hebrews. Deixa eu dar um pouco de contexto aqui para esses versículos, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. But the recipients were likely a small church made up of primarily of Jewish believers. Mas provavelmente era uma igreja pequena, composta primariamente de judeus. And they came to know and believe in Jesus as their true Messiah. E aí, como judeus, eles acabaram crendo no Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias. The letter itself, as chapter 13, verse 22 would say, is a word of exhortation to the church. Então, no capítulo 13, versículo 22, a própria carta diz que é uma palavra de exortação para esta igreja. The writer here is calling the church not to return to the old ways of Judaism. Está encorajando esta igreja a não voltar aos caminhos antigos do judaísmo. Now, I suspect that very few of us here grew up in a Jewish context, but whatever your context was, Christ is a better way to go. É provável que nenhum de nós tenha esse passado judaico, mas não importa qual seja o seu passado, o Jesus, né? O caminho de Jesus é bem melhor. So the call of the letter is to not turn back to the old way and to continue on with Jesus Christ. Então, o chamado de toda a carta é para você não dar para trás, mas continuar avançando no caminho de Jesus. In the first 11 verses, he's simply calling the people back to faith in Jesus. Então, os primeiros 11 versículos, né, do capítulo 4, ele simplesmente exorta as pessoas a se manterem fiéis ao que o Senhor tem dito para eles. And so verse 12, which we're going to look at now, helps us understand what it looks like to actually walk by faith. Então, no versículo 12, é o versículo que a gente está olhando agora, vai nos dizer claramente o que significa andar por fé. I want to ask 3 questions as an outline for us tonight for this Então, passage. como se fosse um esboço, eu quero perguntar para vocês 3 coisas, 3 perguntas. First, Primeira, are we confessing our sin in all its depth before God, our all-seeing judge? nós estamos confessando todo o nosso pecado diante do Deus, nosso juiz supremo? Verse 12 tells us about the power of God's word to pierce our hearts. Então, no versículo 12, fala do poder da palavra de Deus de atravessar a nosso coração. This word of God in verse 12 is alive and active and sharp. Essa palavra de Deus que aparece no versículo 12 é viva e eficaz, é cortante.
It's energetic and dynamic. Ela é energética e é dinâmica. It vibrates and it É pulsates. como que pulsa e vibra. And it's divinely effective to accomplish the purpose God has sent it for. É divinamente efetiva para realizar as coisas que Deus tem planejado para ela. And it's the living word because it comes from the mouth of the living God. E é uma palavra viva porque vem do Deus vivo. I love what we sang tonight, that Deus somente is Eu- God. Eu amei o que a gente cantou. Deus somente. This word, according to verse 12, cuts into our hearts. Esta palavra, no versículo 12, corta o coração. It's a two-edged sword that slices and dices inside. É como uma espada de dois gumes que corta e pica, Pierces and penetrates. penetra, trabalha lá dentro do coração. It kicks us and it convicts us. Tanto nos fere quanto nos convence. And it penetrates into the innermost recesses of our heart. Entra nas camadas mais obscuras, mais centrais do nosso coração. You know, we should be people who study the Bible. Nós deveríamos querer que as pessoas estudassem a Bíblia. And so we should kind of look at that Bible and study it. Então nós deveríamos olhar para a Bíblia e estudar esse livro. But this passage is telling us it's something different, isn't it? Mas essa palavra parece estar dizendo uma coisa diferente, não é não? This passage is studying us. É como se essa palavra estivesse nos estudando. And so when Pedro and Anna, when they begin to let God's word pierce, he begins to expose some things. Então, quando Pedro e Ana permitiram que a palavra de Deus trabalhasse na vida deles, então eles começaram a ver claramente. One of the things they realize is that the problem is not each other. Uma das coisas que eles começaram a entender é que o problema não era o outro. Pedro lives in a world in his mind in which people should do what he wants them to do. Pedro vive num mundo na sua cabeça que as pessoas deveriam fazer o que ele deveria fazer. Anna's world is a world in which things are not going the way she wants them to go, and she's worried about those things. A Ana vive num mundo em que as coisas não funcionam como ela achava que deveria funcionar, e ela está preocupada porque as coisas não estão desse jeito. And so the scripture begins to show them what's really going on in their hearts. Então a Bíblia, no entanto, começa a mostrar para eles o que está acontecendo no coração deles. Okay, it gets worse before it gets better. Ok, mas vai ficar mais difícil antes de ficar mais fácil. Not only does God's word expose, but the God who has given that word sees all our sins. Não somente esta palavra, ela trabalha no nosso coração, expõe as coisas que estão dentro do coração, mas o Deus da palavra vê todas as coisas. So you see in verse 13 in Olha o your versículo Bible 13, na Bíblia de vocês. that nothing evades his eyes. Nada consegue ficar distante dos seus olhos. Everything is open and laid bare before him. Todas as coisas estão descobertas e expostas diante dele. When I lived in Raleigh, North Carolina, there was a medical radiological company. Então, quando eu morava na Carolina do Norte, existia uma empresa de radiologia. And they had a motto that I really like. Então, eles tinham um negócio lá que eu gostava demais. No one sees you like we see you. Eles tinham um slogan que dizia: ninguém vê você como nós conseguimos ver. They can look at the very top of your head all the way down to your Eles toes. poderiam olhar lá do topo da cabeça até o solado do pé. I had a foot x-ray a year ago. I was amazed at what a foot x-ray looks like. Eu tive um raio-x do meu pé. Eu fiquei maravilhado com o que eles conseguiam ver do meu pé. It doesn't look anything like my feet. Não tem nada a ver com o pé que eu vejo. But what no scientist and no device can do Mas is o que- to see the heart. Mas o que nenhum cientista, nenhum dispositivo pode ver é o nosso coração. We would say that no one sees you like God sees you. O nosso slogan seria assim: ninguém consegue ver você como Deus vê você. And as God's x-ray vision looks at our hearts, it sees things. Então, quando o raio-x da visão de Deus observa o nosso coração, ele vê determinadas coisas.
all our beliefs and motives and drives and desires. Todas as nossas crenças e os nossos desejos e os nossos motivos estão claros. And so God sees the self-righteousness that leads Pedro to be so critical and angry. Então ele vê a justiça própria que conduz Pedro a ser tão raivoso e irado com a vida. He thinks he's right and he prides himself on being right. Ele acha que está certo e aí ele acredita, é como se ele esbravejasse que está certo. And when Anna or his children or his co-workers don't do what he thinks is right, he becomes angry. Então quando Ana ou um colaborador ou o seu patrão ou os filhos não fazem o que ele acha que é certo, então ele responde com ira. And God also sees the remaining aspects of unbelief in Anna. E Deus também vê aqueles aspectos de descrença do coração de Ana. She's a Christian. Ela é crente. She's a true believer. Ela é uma crente fiel. But belief in God's promises is a process of growth, isn't it? Mas crer nas promessas de Deus é um processo que leva tempo, não é não? And when she's unable to trust God to protect herself and to do what is best, she becomes very worried. E aí quando ela não consegue acreditar que Deus está trabalhando para fazer o melhor para ela, ela fica preocupada. And God also sees the foolishness of various escapes that she runs to. E aí Deus também vê as tentativas de fuga que ela faz para tentar não demonstrar esse medo, preocupação. Well, it's going to get still worse before it gets E better. aí eu preciso dizer, vai ficar pior ainda, presta atenção. Not only does God's word cut open our hearts. Não somente a palavra de Deus corta fundo no nosso coração. Not only does God see the remnant sin. Não somente Deus vê o pecado remanescente na nossa vida. But verse 13 ends by saying that God will judge our sin. Mas aí, ainda mais, no versículo 13, termina dizendo que Deus vai julgar esse pecado. This verse says that we have to give an account, that to stand before the living God. No final aí diz que nós vamos prestar contas diante do olhar do Deus vivo. And I particularly want to say, if there are some here tonight who are not Christians. E aí eu preciso dizer para você que está aqui que você não é crente em Jesus Cristo. The scripture is clear. We will stand before the Lord. A Bíblia é clara, dizendo que você vai ficar de pé diante do grande Deus um dia. But if you had to stand before him in this sense as a Christian, would you be ready to stand before him? Mas se você tivesse que prestar contas a ele como cristão, você que é crente, você estaria pronto para isso? Fully exposed, God seeing all your sin. Deus vendo tudo, completamente exposto ao que Deus estava God in his radiant glory and you and I in our impurity. Deus em sua glória radiante, você e eu como pecadores. To quote the German reformer Martin Luther. Só para citar o reformador alemão Martinho Lutero. After terrifying us, the apostle now comforts us. Depois de nos trazer terror, ela passa a nos trazer conforto. Let me tell you a quick story. Deixa eu contar aqui uma história bem rapidinho. One of the first times I preached in Brazil. Uma das primeiras vezes que eu preguei no Brasil, the translator didn't know the Bible very well. O tradutor não conhecia a Bíblia muito bem. And I quoted Martin Luther. Tá, e aí eu citei Martinho Lutero. Can you imagine what he did? O que ele fez, hein? I caught him. I heard him. He said Martin Luther King. Oh my goodness. Is that right? Então ele disse que era o Martin Luther King, né? And I think I heard the word Ray. Ray, yeah. And I said, oh. I'm sorry about that. Terrível. I'm sorry, they're still laughing. Here's the second question, and it gives us hope. Deixa eu dizer fazer a segunda pergunta e aqui nós começamos a ter esperança. You see, if the passage ended in verse 13, we would be in big trouble.
Tá vendo? Ó, se a passagem terminasse no versículo 13, a gente estaria em grande problema. We would say we'd be in a heap of trouble. A gente já está num problema estratosférico. Here's the second question. Are we staring at Jesus, our high priest, as God's provision for the sin problem? Segunda pergunta, nós estamos olhando para Jesus, nosso sumo sacerdote, a provisão que veio da parte de Deus para resolver o nosso problema? Now, because Pedro and Anna don't see the real problem, they blame them. They blame each other. They blame other people. Então, porque Pedro e Ana não conseguem ver o problema como ele de fato é, eles ficam culpando um ao outro. They don't see the real answer. They don't have the hope that Christ wants to give them. E aí, porque eles não conseguem fazer a primeira coisa, não conseguem fazer a segunda. Isso é encontrar a esperança que Jesus prometeu para eles. I love the fact that in the Bible, the answer to the sin problem of verses 12 and 13 is not a series of steps to take. É muito interessante que a cura ou a solução para os problemas e pecados que apareceram no versículo 13 não são um conjunto de passos ou um passo a passo, um processo. It's not a set of religious rules. Não é um conjunto de leis religiosas que você deve fazer. The answer is not found in a pastor or a counselor or a life coach. A solução não é encontrada ou num coach, não é encontrada em um pastor, não é encontrada em um conselheiro. It's not found in your praying grandmother. Não é orar ou rezar para Maria. Or any of the Catholic saints. Ou qualquer um dos outros santos católicos. It's not in a change of circumstances or a 12-step program. Não é numa mudança de circunstâncias ou num 12 passos para. The answer lies in a person. A solução está em uma pessoa. I want to tell you 5 things about Jesus in verses 14 and 15. E aí eu quero falar para vocês 5 coisas a respeito de Jesus no versículo 14 e no versículo 15. First, he is our great high priest. Em primeiro lugar, ele é o nosso grande sumo sacerdote. What did Israel's high priest do? Do you remember? Lembra o que os sumos sacerdotes judeus faziam? What did priests do? O que é que eles fazem? O que é que os sacerdotes fazem? Intercede. Intercede. So they pray, they intercede. Eles oram, eles intercedem. And Jesus does that. We're not going E to talk Jesus about faz that isso, now. né? A gente vai falar sobre isso agora, mas ele faz. Hebrews 10:25. He always lives to intercede for us. Hebreus 10:25 diz que ele vive para interceder por eles. Okay. Okay. Que outro? O que mais? He mediates things. Sim. Que? Sim. He does the sacrifice. Offers sacrifices. Ele oferece o sacrifício. Now, in this case, Jesus Christ was not only the offerer of sacrifices. Nesse caso, ele não era só aquele que oferecia o sacrifício. He was the sacrifice. Ele foi o sacrifício. And one of the major reasons why the work of Christ is better than the old covenant. E uma das muitas razões porque a obra de Jesus é melhor do que as obras do Aliança Antiga is because Christ came voluntarily to die. É porque Jesus foi uma vítima voluntária a morrer. Unlike the sheep and goats. Como diferente dos cabras e das ovelhas. Can you imagine if you were to interview one of the sheep in the Você Old pode Testament? imaginar você entrevistando uma das ovelhas? What are you doing? O que você está fazendo? I don't know. I'm following the other sheep. Eu não vou traduzir isso aí não. They got it. You know, brother, I am known to sing once in a while when I preach. And if you're the translator, I'm sorry. Ele diz que canta algumas vezes. Hope not today, right? The second thing we see about Jesus, a segunda coisa que você vê sobre Jesus é he passed through the heavens. Ele atravessou o céu.
what does it mean that he passed through the heavens in verse 14? O que significa no versículo 14 que ele diz que adentrou os céus? It's not just that he ascended and that he is high up and is on a throne. Não quer dizer só que ele subiu e aí ele está lá no seu trono majestoso. I think this reference in verse 14 would take us back to Leviticus chapter 16. Eu acho que a referência aqui no versículo 14 nos leva de volta para Levítico capítulo 16. The Day of Atonement. O dia da expiação. Where the high priest Aaron would once a year, perfectly robed and prepared, enter into the Holy of Holies. Onde uma vez por ano o sumo sacerdote Arão iria se preparar completamente, ele ia adentrar de maneira perfeita no Santo dos Santos. And he would enter in to offer the sacrifice for God's people. E aí ele entraria lá para oferecer o sacrifício pelo povo de Deus. But to get there he would pass through a curtain. Mas para chegar lá ele ia passar por dentro da cortina. Or a veil. Ou o véu. What Hebrews is saying is that Jesus Christ did not just go through some earthly veil in a temple. O que ele está dizendo é que Jesus não passou simplesmente por um véu humano e terreno. He went into the ultimate Holy of Holies. Ele foi no último, no Santo dos Santos que finalmente existe, né? O último lá. The scripture throughout, and especially the book of Hebrews, tells us that the tabernacle or the temple was only a type of the real thing. Então, o Novo Testamento fala muitas vezes que o tabernáculo do Antigo Testamento era uma figura, um tipo da maneira ou da estrutura que existia lá no céu. The real place of sacrifice was before the Father in heaven. O lugar do sacrifício definitivo e real estava diante de Deus no céu. You know, earthly priests, when they did their work, were on earth, apart from God. Então, todos os sacerdotes humanos, quando faziam o seu trabalho de trabalhar com expiação, faziam aqui, não diante de Deus. Jesus went right into the very presence of God on your behalf, Christian. Jesus, no entanto, foi lá diante de Deus fazer o trabalho para abençoar você, cristão. He went into God's presence, he sat down, and he remained seated in that position of completed salvation. Jesus subiu aos céus e lá ele se dobrou de alguma forma para realizar a salvação por você. Not just for a few minutes, but forever. Não por alguns momentos, mas eternamente. Looking at verse 14 also. Olha o versículo 14 de novo. Thirdly, he's described as the Son of God. Em terceiro lugar, ele é descrito como filho de Deus. And I won't take the time to develop it, but this language of Son of God has to do with his deity. Então não vou demorar muito aqui, mas o título filho de Deus se refere à sua deidade, à sua divindade. And we could go back to Hebrews chapter 1 and see how this is a picture of God's radiant glory. E aí a gente poderia voltar em Hebreus capítulo 1 e dizer que aqui é a glória, o resplendor da glória de Deus, Jesus. And we'd also see in chapter 1 that Jesus is the enthroned and righteous king. Então, também poderemos voltar no capítulo 1 e ver que ele é o rei entronizado em justiça. So this Son of God language here has to do with Christ's power. Então, a designação filho de Deus aqui se refere ao seu poder. Is this the kind of person that you need? Esse é o tipo de pessoa que você precisaria? Pedro surely does. Eu tenho certeza que Pedro precisava. His anger reflects a heart that says people must serve me and I must do what I want. Com certeza Pedro precisa, o coração dele fica clamando todo o tempo. As pessoas precisam me servir, principalmente Ana. My boss must appreciate me and promote me. O meu chefe precisa gostar de mim, ele precisa me promover. But you see, Pedro needs to realize, as you and I need to realize, that there is a king above him. Então, o que Pedro precisa entender, e eu e você precisamos entender, é que existe um rei sobre todos. A king to whom he must bow. Um rei a quem ele deve se dobrar. And a king who amazingly exercises his kingly power
for Pedro's good. E este rei, ele exercita o seu governo e o seu poder para o benefício também de Pedro. But Pedro has trouble seeing that. Mas Pedro tem dificuldades de ver isso claramente. And I would say that Anna's problem of worry and my problem of worry E Ana, eu diria que o problema dela com preocupação e o meu problema com preocupação reflects a low view of our Savior. simplesmente reflete uma visão pequena a respeito do Salvador. She just doesn't see that Jesus is powerful enough to provide for her. Ela não consegue ver que Jesus é suficientemente poderoso para prover para ela. Powerful enough to protect her and powerful enough to transform her. Poderoso o suficiente para prover para ela, para protegê-la, para cuidar dela. Powerful enough to be with her and strengthen her as she interacts with Pedro and with others. Para estar com ela e caminhar com ela enquanto ela lida com as dificuldades, principalmente aquelas que estão associadas a Pedro. Powerful enough to control her world for his good, for his glory and for her good. Poderoso o suficiente para controlar esse mundo todo, para a sua glória e para o benefício dela. And that's where in verse 14 it ends, we're called to hold firmly to the faith we profess. Isso é porque no final do versículo 14 nós somos convocados a conservarmos firmes a nossa confissão. All right, let's look at a fourth thing about our Savior here in verse 15. E essa é a quarta coisa que nós devemos aprender ou ver sobre o nosso Senhor no versículo 15. Would you read 15? Eu vou ler o versículo 15 de novo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. This Christ, as we said, is exalted, but he's also sympathetic. Este Cristo que nós dissemos, ele é exaltado, ele é também simpático ou empático. This Lord Jesus enters in and feels our experience. Esse Jesus, ele entrou na nossa experiência, ele sentiu as nossas fraquezas. You'll notice in verse 15 that the writer here uses what we might call a double negative. Então você pode ter notado no versículo 15 que o autor sagrado ele usa o que a gente chama de negativo duplo, um duplo negativo. Make sure your version's 15. No and no. Okay, no. Okay. Você pode olhar porque não e que não. We do not have Nós não temos a high priest who cannot sympathize. um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Now, when I was a young student in elementary school, or at Quando- least by middle school, Quando eu estava no ensino médio, mais cedo como estudante, I learned you don't say something, you don't use a double negative. a gente não diz muitos, não usa muitos negativos, né? You don't say I don't want nothing. Eu digo eu não quero nada. Is that true in Portuguese? Would you have something? I think we can use more than in English. Yeah. Yeah. Okay. Well, I was trained not to do that. Vou tentar não explicar tanto sobre isso, ou não usar tanto. It's okay. When is your next birthday? Next birthday, July 3rd. July 3rd. How old will you be? 41. Okay. So let's say that the congregation is planning a very special birthday for you on July 3rd. Ok, vamos dizer que vocês estão preparando um aniversário fabuloso para mim. And my amigo Junior and Larissa say, we'd like you to come for his birthday. E aí o Guilherme e a Larissa dizem, rapaz, a gente quer botar esse negócio para frente. And I say, yeah, I would love to do that. I'll plan on it. E aí eu respondo, tá bom, vamos ver se dá certo, né? Now they're thinking, wait a minute, he's in the United States, he doesn't know Chicago that well. He said he's coming, I'm gonna put a question mark. É claro que ele não está falando sério, ele mora lá nos Estados Unidos, não conhece nem esse camarada aqui, como é que ele... Não, vamos botar o ponto de interrogação, ele não vai vir não. But what if I said to Larissa this? Mas se eu disser assim para a Larissa, Sister, there is no way
Você, rapaz, não tem a menor condição I will not be there. de não estar lá. Now what have I communicated? Agora eu estou comunicando a minha intenção de verdade, não? I have elevated my word. Eu tenho elevado a minha linguagem. Can I say this to you Eu posso dizer isso based aqui? on the Lord Jesus Christ? Eu posso dizer isso para você baseado no que Jesus disse aqui. There is no way Não existe a menor condição. Jesus Christ will not be compassionate with you and 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 with you. Não tem a menor condição de Jesus não se compadecer de todos vocês. He cannot not be this way. Ele não pode não ser dessa maneira. It's not possible for É, Jesus não é possível para ele ser de outra maneira. because this is who he É is. quem ele é. He is gentle and humble of heart. Ele é gentil e humilde de coração, manso e humilde de coração. He understands. Ele entende. In chapter 2, verse 17, E aí, em capítulo 2, versículo 17, we learn that Jesus was made like us in every way. nos é dito que Jesus foi feito, se tornou um de nós, semelhante a nós, em todas as vezes. That's the point of the incarnation. Esse é o grande ponto da encarnação. Chapter 2:17, made like us in every way. Capítulo 2, versículo 17, ele foi feito como nós, semelhante aos seus irmãos. Chapter 14, verse 15, Hebreus 4, 15, tempted like us in every way. The same phrase in the Greek text. ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. É a mesma frase em grego. He understands. Ele entende. Jesus experienced hunger. Ele experimentou, por exemplo, fome. He suffered financially, Ele sofreu financeiramente. fatigue and poverty. Pobreza, fadiga. The birds of the air have nests and the foxes have holes, but the Son of Man has no place to lay his head. Lembra que ele disse: as árvores do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. He wasn't a homeowner. Ele era alguém ambulante, não tinha He casa, depended on other people. dependendo de outras pessoas. He experienced rejection. Ele experimentou rejeição. Isaiah describes him as a man of sorrows, acquainted with grief. Isaías 53 descreve ele como um homem de dores que sabe o que é padecer. He came to his own people, the Jewish people, and they rejected him. Ele veio para o seu próprio povo, o povo judeu, e eles o rejeitaram. His own family rejected him. A sua própria família, na verdade, o rejeitou. Mary treasured some things in her heart, but even there was some doubts. Maria, ela compartilhou algumas coisas, guardou no coração, mas mesmo ali a gente vê no capítulo 7 que haveriam determinadas dúvidas. And his brothers rejected him. E aí os seus amigos rejeitaram também. His own best friends, his disciples, they rejected him. Os seus amigos mais próximos, seus discípulos o rejeitaram também. His three closest friends, at the hour of his greatest need, fell asleep on him. Os 3 amigos mais próximos dele, na hora mais difícil que ele enfrentou, também o rejeitaram. And when it came to the cross, according to the gospel narratives, E aí quando all chegou the até a apostles, cruz, ali, de acordo com a narrativa dos evangelhos, all the apostles fled. todos os apóstolos fugiram. Jesus faced pressures from other people, Jesus enfrentou pressão vindo de outras pessoas. demanding people who wanted him to do things. Pessoas que demandavam coisas dele, querendo que ele fizesse o que eles queriam. Turn water to wine, Jesus. Ou transforma água em vinho aí, Jesus. The crowds wanted to make him king because he fed them bread. As multidões queriam que ele fazê-lo rei porque ele havia transformado pães. Do you ever feel controlled or manipulated by other people? Você já se sentiu controlado por causa da pressão das pessoas? So did your Lord Jesus. Então Jesus também passou por He isso. understands that. Ele entende isso. Do you ever have conflicts with family members or friends? Você tem conflito com seus parentes, seus Well, irmãos? so did Jesus. Então Jesus também teve. He understood the pain and pressure of life. Ele entende a dor e as pressões da vida.
and he even understood death. E ele entendeu até morte. This is the Savior that both Pedro and Anna need. Esse é o Salvador que os dois, Pedro e Ana, precisam conhecer. One more thing about our Savior in verse 15. Uma coisa a mais a respeito do nosso Salvador no versículo 15. You'll notice at the end of verse 15, Olha aí no final do versículo 15, ó. yet without sin. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Now, the sinlessness of Jesus is crucial for the doctrine of his saving death for us. Então, os sofrimentos de Jesus, a perfeição de Jesus é importantíssimo para o sacrifício que ele faz para a nossa salvação. The Old Testament required sacrifices that were perfect. Então, o Antigo Testamento requeria sacrifícios que fossem perfeitos. And so for Jesus to be our sacrifice, he had to be perfect, Então, sinless. para que Jesus fosse o nosso, de fato, Salvador, ele precisava ser sem pecado. And I think that's taught throughout the Bible. Isso aí é fácil de ver pela Bíblia inteira. I don't think that's the point of this verse. Então, eu não acredito que esse é o ponto desse versículo. I think there's something else going on here. Tem uma coisa a mais, eu quero que vocês entendam. You remember I said that the call of the book of Hebrews is to not turn back. Então, lembra que o grande encorajamento, a chamada é para que os irmãos, do autor de Hebreus, aqui os irmãos não olhem para trás. When you and I face pressures to revert back to an old way of religion. Quando eu e você enfrentamos pressões para voltar a ser o que eram, aqueles caminhos que tomávamos antes. When you're tempted to doubt Christ or give up on Quando Christ. você é tentado a abandonar a Cristo ou dar um tempo de Cristo. Hebrews says this, he endured these same pressures without sin. Hebreus diz, olha, ele aguentou as mesmas pressões que você aguentou, mas sem pecado. That means this Savior can help you to persevere. Significa que o Salvador pode ajudar você a perseverar. You know, sometimes when we're facing a problem, we like having other people who've experienced similar problems. Não, você sabe, algumas vezes a gente está enfrentando dificuldades e a gente gosta de estar perto de pessoas que já enfrentaram as mesmas dificuldades que nós enfrentamos agora. So and so understands me. Isso He aqui- or she is there. Ele ou ela entende o que eu estou passando, ele sabe o que está passando aqui agora. She's been there. Ela já passou por isso. Well, the problem with depending on our friends for help O problema é, não tem nenhum problema em depender dos nossos amigos para ajuda. is that friend who has been there O problema é que esses que não têm estado lá, os amigos, is still there. eles ainda estão lá. Hasn't really found all the answers. Mesmo esses que passaram por isso, eles mesmos não encontraram todas as respostas. But verse 15 is holding forth the Savior who not only understands everything and gets you, but also is one who can help you. Essa é a grande diferença entre esses amigos e Jesus. Jesus passou por todas essas coisas, encontrou resposta em todas essas coisas, foi sem pecado, então pode ajudar você a responder da mesma forma. If you're not yet a Christian, this would be a really good evening for you to meet this kind of Savior. Se você não é cristão, não tem decidido seguir a Cristo, hoje seria uma noite muito legal para você decidir seguir a Cristo, conhecer o Salvador. Because you have the same problems that the rest of us have in terms of anger and worry. Você tem os mesmos problemas que nós temos sobre a preocupação ou sobre ira, But you don't yet have the Savior that can help you. mas você ainda não tem o Salvador que pode ajudar você. Well, let me go to our third question. Então, deixa eu me passar para a nossa terceira pergunta. Remember our first one. Lembra da nossa primeira pergunta? Are we confessing our sin before God, our all-seeing judge? Nós temos confessado os nossos pecados diante do nosso Deus onisciente. And we saw that problem there. E isso é ver o pecado, ou em busca de solução lá. Our second question, based on verses 14 and 15. A segunda pergunta aparece no versículo 14 e 15. Are we staring at Jesus, our great high priest, as the answer to the problem? Nós estamos olhando firmemente para Jesus, o nosso sumo sacerdote, como uma solução providenciada por Deus para o nosso problema? Here's the third question. E aqui está a terceira pergunta.
are we going to Jesus for forgiveness and for power in our time of need? Nós estamos indo a Jesus em busca de perdão e poder para vencer essas dificuldades aí. Let's look at verse 16. Então vamos ler o versículo 16, acompanha comigo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. I love that expression, the throne of grace, don't you? Eu acho essa expressão trono da graça fabulosa. Tu não acha, não? Throne implies power and strength. O trono implica poder e força, But it's not a throne of judgment, mas não é um trono de julgamento, not for those who are in Jesus Christ. pelo menos não daqueles que estão em Cristo Jesus. And don't limit this just to prayer. E não limita isso aqui apenas à oração, tá bom? Let me say that a little differently. Peraí, deixa eu tentar dizer de outra forma. Don't limit that only to formal prayer or church gathering. Não limita esse ir até o trono da graça como se fosse aquela oração formal ou ajuntamento público. You can go to that throne of grace at any point throughout any part of your day. Você pode ir a esse trono da graça em qualquer momento, em qualquer hora do dia. You'll notice here that we go to that throne of grace with confidence. Você notou aí que nós vamos a esse trono da graça com confiança. This is part of the mystery of the gospel. Isso aqui é parte do mistério do evangelho. We have to come to Christ humbly. Nós temos que ir até Jesus de maneira humilde. We have nothing that merits our entrance into His presence. Nós não temos nada em nós que traga méritos para sermos aceitos em sua presença. Yet, we can come with confidence. We can come boldly. Mesmo assim, nós podemos ir até Ele com confiança, com uma certa ousadia. How can you come humbly and boldly? Como você pode ser humilde ao mesmo tempo ousado? So let's say that I am, as I live in the United States, I'm going to want to meet the President of the United States. Então, digamos eu moro nos Estados Unidos, eu vou conhecer o presidente. And I go up to the White House gate and I eu- say, I'd like to meet the President. Aí ele chega lá na Casa Branca, lá no portão, e diz assim: "Ei, eu queria conhecer o presidente." And the person says, no, you can't just walk in. You don't have the right to come walk in. Aí a pessoa vai dizer: "É claro que não, você não tem no direito, é claro que eu não vou deixar você entrar e conhecer o presidente." Sir, I Ah. actually do have the right. Ele diz: Não, desculpa, talvez eu não me fiz entender, eu tenho o direito. I received a letter from the President of the United States with his signature on it. Eu recebi uma carta com a assinatura do presidente. Admit Robert Jones into my presence. Permita que Robert Jones chegue à minha presença. I have nothing that merits that except the invitation of the President. Eu não tenho nada que traga mérito de mim mesmo, a não ser este convite do presidente. We come humbly to the Lord because we have nothing to offer Him. Nós chegamos humildes diante de Deus porque a gente não tem nada para oferecer para Ele. But we come boldly because He invites us. Mas nós chegamos lá com ousadia porque Ele tem nos convidado à sua presença. Let us come to the throne of grace with confidence. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. What will we find when we come? Então, o que é que nós encontramos quando nós nos aproximamos do I trono? want you to see the two provisions as we end tonight. Eu quero que você olhe as duas provisões enquanto nós fechamos aqui. Let me say again about Pedro and Ana, and because we're got the similar struggle here. Deixa eu falar sobre Pedro e Ana e os outros aqui que passam pelas mesmas dificuldades. They don't see the real cause of their problems lies within their own hearts. Eles não conseguem ver que o real problema deles está no coração deles. And so they blame each other, and they blame their family and their job and everything else. Então, por causa disso, eles culpam todo mundo. Eles culpam uns aos outros, culpam a família, culpam o sistema, culpam todo mundo. And because they don't see the real problem, they don't see the real answer. E porque eles não conseguem ver o problema real, eles não conseguem ver a resposta para o problema. And because they don't see the real answer,
they're not going to apply the real answer. E porque eles não conseguem ver a resposta real, eles não conseguem aplicar essa resposta real aos seus problemas. They're not coming to Christ ongoingly. Eles não estão indo até Jesus de maneira constante. Okay, you'll see two things here in verse 16. E aí nós temos duas coisas aqui no versículo 16. So that we may receive mercy. A fim de recebermos misericórdia. When I think of mercy here, I want to think of forgiveness of sin. Então, quando eu falo de misericórdia, eu queria que a gente entendesse como o perdão dos pecados. Pardon for all our sins. Perdão para todos os nossos pecados. This is what Christ has done. He's paid the debt for Pedro and Anna's sin. Isso é o que Jesus tem feito. Ele tem pago o débito pelos pecados de Ana e de Pedro. Before the throne of God above, diante do trono do meu Deus, I have a strong and perfect plea. Eu tenho um sacerdote intercedendo por mim. A great high priest whose name is love. Um grande sumo sacerdote cujo nome é amor. Whoever lives and pleads for me. Que enquanto viver estará intercedendo por mim. I should have asked, is that a song you sing? Yeah, it's a great song. Isn't it great? Yes. We almost started. A gente quase. Yeah. What we need is forgiveness for our sins. O que nós precisamos, antes de qualquer coisa, é perdão para os nossos It's pecados. pretty obvious with E você acha que o Senhor se apartou de você, tem deixado você sozinho. times of great duty that's kind of thrust upon you. Quinto, tempo de grande dificuldade ocasionada pelo serviço e o trabalho. You're faced with a situation that God is calling you to handle, and it's a hard thing to do. Deus coloca você numa determinada situação, chamando você para a responsabilidade, é muito difícil fazer. Times of change in your life. Sexto, tempos de mudança na sua vida. Maybe when your children reach different stages, Às vezes, quando os filhos eles acabam alcançando diferentes idades, and then they leave the house. e aí eles saem de casa. Times when your spouse dies. Tempo em que o seu marido ou seu esposa morre. And then he mentions death itself. E aí a sétima, ele menciona morte, ela mesma. These are the kinds of times of need that I think the scripture is referring to here. Esses são momentos oportunos para precisar de ajuda que a Bíblia menciona. So I want to pray for you tonight along these two lines. Então eu gostaria de orar por você nesta noite, pensando nessas duas coisas. Because if we are honest, we have a little bit of Pedro and a little bit of Anna in each of us. Porque se a gente for sincero e honesto com a gente vai reconhecer que temos um pouquinho de Pedro ou um pouquinho de Ana em nós. And we need that forgiveness and we need that enabling power. A gente precisa de alguma forma de graça, de perdão e desse poder para nos ajudar. Oremos. Oremos. Pai, we thank you tonight for this passage of Scripture. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por essa passagem da Escritura. And we thank you that you have shown us from this passage our sin problem, but also the great answer. E nós te agradecemos porque por essa passagem o Senhor tem nos mostrado o nosso problema de pecado e a solução que o Senhor oferece para resolver. Would you tonight help us to confess before you the sin struggles within our own hearts? Senhor, por favor, o Senhor ajudaria a todos nós a confessarmos diante do Senhor os nossos problemas com os nossos pecados. And we thank you for Jesus, whose work on the cross and in the resurrection has guaranteed forgiveness for our sins. E nós te agradecemos por Jesus. Ele é a solução para os problemas dos nossos pecados. E Ele intercede por nós.
and who promises us power through the Holy Spirit to turn to you in times of need. É aquele que nos prometeu poder por meio do Espírito Santo para nos voltarmos para Ti, quando nos voltamos para Ti, em tempos de necessidade. Thank you, dear Lord. Obrigado, querido Senhor. In Jesus' name, Em amen. nome de Cristo. Amém. Amém. Thank you very much.